quer aprender a desenhar. É bem mais fácil do que pode acreditar. Pegue o lápis e sua imaginação, papel, borracha e começa a diversão. Fala galera! A gente vai fazer agora, vai aprender a fazer uma história em quadrinho, utilizando um personagem que a gente já tem, nosso amigo T-Rex. Nós fizemos uma aula aí, onde a gente aprendeu a desenhar esse personagem. Se você não viu essa aula, tá lá no canal. Então a gente vai pegar esse personagem que já existe e utilizando o esqueminha de formas geométricas, a gente vai dar vida a ele criando uma historinha. E eu vou dividir essa aula em 3 partes. A primeira parte é a parte em lápis. Na segunda aula eu vou ensinar a fazer o contorno, fazer um acabamento no desenho. E na terceira aula a gente vai aprender a pintar esse desenho, essa história em quadrinho. Então vamos lá, vamos começar agora, todo mundo junto, acendendo a luz. Então gente, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma margem de 1 centímetro. Colocando uma câmera rápida. Isso aqui não precisa de ficar tanto tempo na mesma imagem, né? Então vamos fazer uma câmera rápida aqui. Você marca 1 centímetro em vários pontos diferentes. Feito isso, gente, a gente vai dar um espaço aqui de 10 centímetros, a partir da nossa linha lá, né? E meio centímetro entre um quadro e o outro quadro. Então já posso marcar aqui, ó, 10, já marco mais 5 aqui, ó. E aqui agora eu vou dividir também esse de baixo em 2 partes iguais. Vou colocar 10, obviamente isso aqui vai ficar menor, né? E meio também. Vocês lembram como era o nosso personagem? Então vamos voltar lá um pouquinho. Pera aí, vou pegar um rascunho aqui, gente. Ó, o nosso personagem, ele era feito de um triângulo pontudo, o corpo dele, e a cabeça dele era o tamanho desse triângulo. A gente mede aqui, ó. Não era isso? E depois a gente dividia no meio aqui, e a parte de cima a gente utilizava para poder fazer, a gente fazer aqui o nosso personagem. É isso? Dividir no meio aqui, a parte de cima fazia a mãozinha e a parte de baixo aqui a gente fazia o pezinho dele. E depois engrossava ele, deixava ele mais gordinho para poder fazer o corpinho dele. Então esse personagem é feito desse jeito. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é pensar na história. Eu já tenho a história pronta na minha cabeça, gente. Vai ser o personagem aqui vendo um meteoro caindo. Depois ele vai ser surpreendido aqui por um outro personagem. E o segundo personagem vai aparecer aqui na última cena, fazendo um desfecho. Porque toda história em quadrinho, gente, tem que ter início, meio e fim. Então o meu personagem vai estar aqui, vendo o meteoro caindo. Então eu vou aqui já fazer um círculo que vai representar a cabeça dele. Círculo. A gente lembra que o tamanho do corpo dele é o tamanho da cabeça. Então, ó, vou só colocar aqui um pedaço do triângulo, que vai ser o corpo dele. Aqui eu vou fazer a cabeça ele olhando um pouquinho para frente, né? Então eu vou dividir esse círculo ao meio, igual nós fizemos o personagem lá, tá? E depois eu vou dividir ao meio de novo, ó. O meio do meio aqui, ó. Eu vou fazer uma outra linha aqui dentro, que é uma linha cortando no meio aqui. Eu pego o tamanho dessa linha aqui, jogo ela para frente, do mesmo tamanho, ó. Lá vai ser a ponta do focinho dele. E aqui, ó, eu vejo a metade dessa parte da pizza aqui, é onde vai passar. Aí tá meio cara de preocupado aqui, gente. Vai fazer assim, ó. Lá vai arredondando a ponta. Aqui a gente pega esse espaço que divide ele ao meio, ó, e coloca um olho de um lado, outro olho do outro lado. Vai estar olhando para cima, que vai estar vendo o meteoro. Aqui vocês lembram que a gente deixa um pouquinho mais quadrado aqui, ó, só para mudar um pouquinho o formato da carinha dele. Aqui a gente vai colocar os dentinhos. São 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sempre a mesma quantidade de dente. A sobrancelha dele mais alta, né? Tá preocupado. Aqui a gente já continua aqui, ó, para fazer a boquinha dele. Não precisa fazer aquele lá, porque a boca dele não tá aberta. Aqui não vai aparecer. Se aparecer, vai aparecer um pedacinho só aqui da mãozinha dele, ó. Se quiser colocar um pedacinho do rabo dele aqui, ó, também dá. E agora, gente, vou fazer o meteoro. Vou fazer a linha do meteoro aqui, ó. E depois a gente vai descobrir que não é um meteoro, né? Para onde ele tá indo? Para lá. Aqui eu vou fazer uma bolinha. E vou fazer agora tipo um rastro de fogo, né? Que o meteoro foi deixando. E ele todo preocupado, né?
Aí ele pensando, né? Para fazer o balãozinho, a gente escreve primeiro e depois faz o contorno do balãozinho. Então eu vou escrever lá, ó. Letra bem legível, gente. Dividir bem as palavras. Como assim dividir bem as palavras, professor? Vou explicar para vocês. Olha só. Será o fim? Ele perguntando, né? Eu poderia escrever assim, será o fim. Será o fim. O que ia acontecer aqui? Eu ia ficar em duas linhas e a linha de cima ia ficar muito grande. Então eu preferi visualmente dividir em 3 linhas. Isso faz diferença também na leitura e no visual da sua página em quadrinhos. A gente tem que lembrar que os balãozinhos fazem parte do visual da história em quadrinho. Eles não são uma coisa menos importante ou secundária. Não, os balãozinhos eles fazem parte do visual. Então, letras bem feitas, contorno do balãozinho bem feito, a localização do balãozinho. Imagina se eu colocasse isso aqui, ó. Olha só, você teria um espaço livre aqui e aqui apertado, com a letra apertadinha aqui, ou às vezes até por cima do personagem sem necessidade. Então você tem que sempre observar onde você vai colocar o seu balãozinho, certo? Fiz isso, agora eu posso aqui, ó, pensar e centralizar as minhas letrinhas. E aqui, como é pensamento, né, gente? Vocês já sabem que é assim, né? E aqui vou transformar numa nuvenzinha, ó. Não tenham pressa, tá? Vamos por etapa. Apocalipse fake. Então vamos imaginar aqui, ó. Inclusive isso aqui pode estar passando no meio, por cima, né? Vou imaginar aqui atrás uma árvore grande aqui, ó. Pode ter umas montanhas lá atrás. No segundo quadrinho aqui, um outro personagem vai estar chamando a atenção dele. Então eu vou colocar a carona dele aqui. E aqui um balãozinho de um outro personagem chamando a atenção dele. Então vamos lá. Vou fazer primeiro a localização da cabeça dele. Depois eu vou fazer aqui, ó, a coluna dele, para onde vai. E aqui, ó, vou fazer do mesmo tamanho. Pode pegar a régua se quiser, gente. Seria aqui, ó, o corpo dele, ó. Agora, eu vou manter isso aqui, tá? Ele vai estar olhando para baixo. Dividir o meio aqui, ó. A parte de cima aqui, dividir o meio também. Pegar esse tamanho aqui. Jogar para cá. Para ultrapassar o outro quadrinho não tem problema. Aqui a gente vai dividir, colocar os olhos dele aqui, ó. Como a gente fez lá em cima. E aqui vai estar olhando para baixo com a sobrancelha mais baixa também. Ainda com cara de preocupado. Então, ó o meio aqui, ó. Onde vai passar o focinho dele? Aqui. Então é aqui que tem que passar. Vamos jogar para lá, arredondando a ponta. Se vocês utilizarem essa técnica, o personagem vai estar sempre um igual ao outro. Com algumas variações, claro. Mas não muito diferente, né? Então, olha lá, ó. 1, 2, 3, 4... 5, 6 e 7. Mesma quantidade de dentinhos. Deixa mais quadradinho aqui. Isso aqui a gente vai dividir ao meio. Só olhar outra aula lá de como que a gente criou o personagem, né? Que é a mãozinha dele, ó. São só 3 dedinhos. Eu posso agora já engordar aqui, ó. Aqui já posso imaginar, ó, o pezinho dele era saindo de lá. O joelhozinho aqui. 1, 2 e 3. O outro pé do outro lado, ó. 1, 2 e 3. E aqui vocês lembram que a gente arredondou, né? Fica bem. E aqui veio um balãozinho. E aí, Rex? Lembrando, ó, mesmo tipo de letra lá em cima. E aí, Rex? Agora a gente faz o balãozinho em volta. E o personagem, o balãozinho está saindo de fora. Ou seja, o personagem está um pouquinho mais longe, né? Aqui a gente vai fazer uma linha do horizonte aqui, que é um chãozinho. Vamos fazer aqui uma silhueta de floresta. E aqui sim, ele pode estar cheio de dúvidas. Então a gente vai colocar aqui umas interrogações. E na hora de pintar a gente pode colocar uma de cada cor. Tudo isso para criar um visual bacana, colorido e alegre. Feito isso agora, gente, o outro personagem. Ele é, na verdade, um pterodátilo, sei lá, né? Aquele que voa. A carinha dele vai estar aqui, ó. Aí vai ter um balãozinho aqui e vai aparecer só um pedaço do focinho aqui do nosso T-Rex. Então vou começar fazendo ele aqui. Círculo. E também divide ao meio aqui, do mesmo tamanho, faz aqui um triângulo. Aqui eu vou passar uma linha, vou colocar essa linha do lado de cá do mesmo tamanho dessa aqui, tá? Do lado de cá a mesma coisa, só para ter um padrão, né? Aqui vai ser a mãozinha dele. Vou fazer bem simples mesmo, ó. 3, né? Não precisa de mais do que isso não. Aqui vai abrir a asinha dele.
E aqui eu vou fazer a mesma coisa, 3, ó, 1, 2, 3. Abrir a asinha dele para lá, puxar para cá, 1, 2, 3. Aqui vou fazer um focinho, né? Aqui eu não vou colocar, dividir aqui e aqui não, já vai ser aqui mesmo, ó, dividir no meio aqui esse círculo. Eu vou puxar para frente, mesmo tamanho, vou fazer um piquinho aqui, e aqui eu já vou puxar lá quase no final, lá, ó. Zoião bem grande, olhando para cima, né, que ele tá falando com o T-Rex lá em cima. Vamos fazer a mesma coisa aqui por cima, de lagartinho, e fazer aquela pontinha de trás, aquela crista que tem os pterodátilos. 1, 2, aqui não precisa nem contar não, gente, porque a gente tá fazendo, é a primeira vez que a gente está fazendo ele. Depois a gente pode arredondar um pouco mais aqui e tal. Aí tem a fala dele aqui, vamos fazer a fala dele de uma vez? Ele falando assim, me viu batendo o, vamos dividir bem essas letrinhas, né? Recorde de velocidade. Então, aquele meteoro, na verdade, era esse personagem, né? Aqui eu vou fazer um pouquinho mais quadradinho, só as beiradinhas mais redondinhas. E o rabicho aqui, né? Que é esse rabinho que puxa pro personagem que a gente chama de rabicho. Tá aí a ideia do personagem. Aqui vai aparecer um pedacinho do focinho do nosso personagem. Eu vou colocar só um pedacinho do focinho dele aqui, mas aqui é no olho mesmo, gente, ó. A gente imagina aqui o focinho dele e aparecer uns dentes aqui, ó. Só isso. Depois que a gente pintar ele da mesma cor, o leitor vai identificar, né, que é o mesmo personagem. Falou, galera? Essa aqui é a nossa história em quadrinho. E daqui a pouco eu volto para a gente fazer a arte final. Aí eu vou ensinar a fazer a arte final e depois na terceira aula a pintura, tá, gente? Valeu, capricha aí, hein?